Meu nome é Larice, tenho 40 anos e trabalho em um escritório. Tenho um filho, Pietro. Ele é um jovem gentil e atencioso, e eu não poderia estar mais orgulhosa dele. O Pietro não é meu filho biológico. Na verdade, ele é meu sobrinho, filho de Ruth. Nós moramos juntos há 15 anos, por causa do que aconteceu naquela época. Na época, eu era casada com Filippo, que tinha um futuro promissor. Nosso casamento era bom, mesmo que ambos estivéssemos ocupados. Não tínhamos pais vivos, então éramos apenas nós dois enfrentando os desafios da vida juntos. Mas um dia, cheguei em casa e encontrei uma casa vazia. A casa, que costumava estar iluminada, estava escura. Senti uma presença que não era do Filippo e, cautelosamente, acendi a luz. Bem-vinda de volta, tia Larice. Ali estava o pequeno Pietro. Por que o Pietro está aqui? Onde está a Ruth? E o Filippo? Ela pediu para eu te entregar isso. Pietro me entregou uma nota, e eu fiquei paralisada ao ler as palavras. Quero ficar com a Ruth, dizia. Ruth era o nome da minha irmã. Corri para a sala e, na mesa, havia os papéis do divórcio. Peguei meu telefone e tentei ligar para Filippo, mas ele nunca atendeu. Quando finalmente atendeu, era uma mensagem mecânica. Tentei ligar para Ruth, mas o resultado foi o mesmo. Tive que aceitar que Filippo tinha me deixado pela Ruth. Nunca vi isso chegando. Tia Larice, onde a mamãe foi? A pergunta inocente de Pietro me trouxe de volta à realidade. Ruth tinha deixado o filho amado para trás para fugir com meu marido. Como ela pôde fazer aquilo? Especialmente com uma criança que ela tanto amava? Abracei Pietro suavemente, que parecia perdido e abandonado. Ruth vinha criando Pietro sozinha desde o próprio divórcio, 1 ano depois de eu me casar com Filippo. Ela nunca reclamou, morava em um apartamento pequeno e fazia o seu melhor. Mas quando Pietro tinha 5 anos, ela apareceu na minha casa, exausta. Eu não consigo mais cuidar dele. Por quê? Ruth explicou lentamente que Pietro sempre foi pequeno e abaixo do peso e, depois de exames, foi diagnosticado com uma condição crônica. Ela vinha fazendo tudo o que podia por ele, mas não era o suficiente. Eles disseram que ele poderia não ter mais do que 6 meses. Ruth começou a chorar e eu fiquei chocada com as palavras dela. Eu queria ajudá-la, apoiá-la. Naquela noite, liguei para ela e disse que ajudaria. Vou ajudar. Ajudar? O que você quer dizer com ajudar? Eu vou levar o Pietro amanhã para que você possa descansar. Ruth parecia aliviada e, logo depois, comecei a cuidar do Pietro regularmente. Tia Larice, vamos brincar? Pietro rapidamente se afeiçoou a mim e nos tornamos próximos. Ruth, inicialmente, hesitou, mas logo começou a depender mais de mim. Obrigada, Larice. Eu realmente aprecio isso. Ah, está tudo bem. Eu gosto de passar tempo com o Pietro. Ruth sorriu, e eu fiquei feliz em ver aquele sorriso novamente. Eu continuei cuidando de Pietro para que Ruth pudesse ter um tempo de descanso. Porém, gradualmente, Ruth começou a voltar cada vez mais tarde. Eventualmente, todo fim de semana Pietro estava comigo. Comecei a suspeitar de algo. Ruth, o que você está fazendo para voltar tão tarde? Apenas relaxando, como você sugeriu. A resposta dela pareceu evasiva, e eu comecei a me preocupar com ela deixando seu filho sem supervisão adequada. Você não pode simplesmente confiar em mim? Eu confio, mas você volta tão tarde, e estou preocupada. Larice, eu tenho a minha própria vida para viver. A resposta dela soou fria, e eu não conseguia me livrar da sensação de que ela estava escondendo alguma coisa. Ela continuava a ignorar minhas preocupações, insistindo que estava apenas descansando. Fiquei mais inquieta, mas me segurei para não piorar as coisas. Com o tempo, percebi que o comportamento de Ruth não iria mudar. Tudo bem, mas se algo acontecer, me avise. Ruth me agradeceu, mas a atitude dela me deixou com um mau pressentimento. Eventualmente, descobri que Ruth estava saindo com vários homens enquanto deixava Pietro comigo. Ela começou até a deixar Pietro na minha porta sem me avisar.
Eu me senti traída, e vê-la tão despreocupada me deixou sem palavras. Você sabe para onde a sua mãe vai? Não, mamãe não gosta de falar sobre isso. Eu não podia acreditar que ela deixava Pietro sem contar nada a ele. Um dia, ela saiu sem dizer uma palavra, abandonando Pietro na minha casa, e essa foi a última vez que a vi até hoje. Ruth havia desaparecido, deixando Pietro para trás. Meu marido, Filippo, tinha ido com ela, e eu fiquei com Pietro. Fiquei tomada pela descrença e raiva, mas Pietro olhava para mim com medo nos olhos. Ajoelhando-me, encarei-o e tomei uma decisão. Pietro, sua mãe pode não voltar por um tempo. Por quê? Os olhos dele estavam cheios de preocupação, e eu não sabia como responder. Pietro era muito novo para entender tudo, mas eu não poderia esconder a verdade para sempre. Sua mãe teve que ir para longe, mas você tem a mim. Eu estarei sempre aqui com você, ok? Eu entendo. Pietro parecia incerto, mas assentiu e deu um pequeno sorriso. A partir daquele dia, éramos apenas eu e Pietro. Ele sempre foi frágil, frequentemente cansando-se com qualquer atividade leve. Ruth tinha me contado que Pietro estava recebendo tratamento, mas não parecia ser verdade. Observando sua saúde frágil, me preocupei com o tipo de cuidado que ele tinha recebido antes. Tudo que eu sabia com certeza era que Pietro precisava de mais apoio do que vinha tendo. Levei Pietro ao hospital para um check-up completo e finalmente descobri a verdade sobre a condição dele. Relembrando tudo, eu percebi que Ruth estava alimentando ele apenas com geleia e bananas. Uma vez perguntei se aquilo era suficiente, e ela simplesmente respondeu: "É só isso que ele come, então não dê mais nada." Os médicos explicaram que a dieta de Pietro estava severamente carente de nutrientes. A partir daquele momento, comecei a aprender sobre nutrição adequada e garanti que Pietro tivesse refeições balanceadas. Todas as manhãs, eu preparava uma sopa nutritiva repleta de vegetais para ajudar a fornecer os nutrientes que ele precisava. No início, era difícil para ele comer muito, mas, aos poucos, ele começou a terminar as refeições. Muito bem, Pietro, você está comendo mais do que antes. Obrigado, estou me esforçando ao máximo. Sua confiança cresceu à medida que ele ficava mais forte e, pouco a pouco, seu espírito voltou. Comecei a levá-lo para exercícios leves, consultando os médicos ao longo do caminho. Eu só queria que ele tivesse a chance de ter uma vida longa e saudável. O sorriso de Pietro ficou mais brilhante, e ele até começou a se divertir. Todas as noites, eu o colocava para dormir e ouvia ele contar animado sobre o seu dia. Hoje eu joguei bola e consegui lançar mais longe do que antes. Isso é incrível, Pietro. Você está ficando mais forte a cada dia. É tudo graças a você, tia Larice. Ouvir sua gratidão enchia meu coração de calor e, embora nunca demonstrasse, muitas vezes segurei as lágrimas. Dia após dia, Pietro ficava mais saudável, e ver o progresso dele era minha maior alegria. Eu queria fazer tudo o que pudesse por ele, para mantê-lo seguro e feliz pelo maior tempo possível. 15 anos se passaram em um piscar de olhos. Eu havia envelhecido, mas a vida com Pietro me manteve firme. Nunca me casei novamente depois que Filippo foi embora com Ruth, e minha vida havia mudado drasticamente. Às vezes, eu me perguntava como Ruth e Filippo estavam, mas, no fundo, não queria realmente vê-los. Era apenas uma curiosidade sobre que tipo de pessoas haviam se tornado. Então, poucos dias depois, essa curiosidade foi satisfeita. Ei, você é a Larice? Enquanto fazia compras um dia, ouvi uma voz e me virei. Lá estava um rosto familiar, mais velho, mas inconfundível. Ruth. Ruth, é mesmo você? Larice. Quanto tempo, hein? Ruth me cumprimentou com um sorriso alegre, como se nada tivesse acontecido. Senti um calafrio percorrer minha espinha, lembrando de tudo daquele dia, 15 anos atrás. Então, um homem se aproximou dela, ninguém menos que Filippo. Ei, o que está acontecendo? Espera, é a Larice? Uau, Larice, você envelheceu um bocado, não foi? Cerrei os dentes, me perguntando como ele conseguia sorrir tão casualmente.
Filipo tinha me deixado e Ruth havia abandonado Pietro. Pietro e eu tínhamos um acordo não verbal de nunca falarmos sobre aquilo, mas ele devia entender o que aconteceu. E, ainda assim, lá estavam Ruth e Filipo, agindo como se nada tivesse mudado. O que vocês pensam que estão fazendo? Deixei minha raiva transparecer, mas Ruth apenas riu como se fosse uma piada. Ah, vamos, Larice. Você não está feliz por ter passado um tempo com o Pietro? Fiquei sem palavras diante da audácia dela, incapaz de esconder o nojo que sentia. Não fique tão brava, deixe o passado no passado. Me obriguei a manter a compostura, sabendo que aqueles dois não tinham o menor remorso pelo que haviam feito. E aquele seu pirralho? Como ele está? Filipo perguntou com desdém. As palavras dela me deixaram sem reação, enquanto Filipo ria ao lado dela. Não escute ela, o Pietro não é algum garoto doente prestes a morrer. Olhei para eles, me perguntando se eles ainda poderiam ser considerados humanos. O quê? Você ainda está solteira? Perdeu a sua chance? Bem, Ruth e eu ainda estamos perdidamente apaixonados. Eu não queria responder às perguntas deles, sabendo que isso só os deixaria mais felizes ao me ver frustrada. Ainda está amarga por ter sido deixada? Você nem pode pedir pensão ou pensão alimentícia, sabia? Naquele momento, senti uma estranha satisfação por não ter deixado que eles arrancassem uma reação de mim. Decidi que era hora de encerrar a conversa e ir embora. Bem, o filho da Ruth pode ter sido um experimento fracassado, mas nossa filha é perfeitamente saudável. A palavra filha me atingiu em cheio, e me virei para ele com uma pergunta. Quantos anos tem a sua filha agora? Ela acabou de fazer 14 anos. Ela é a coisa mais fofa do mundo. Filipo claramente estava encantado, mas a expressão de Ruth ficou tensa. Decidi pressionar um pouco mais, sentindo que havia algo a mais naquela história. Então você engravidou logo depois que foi embora, não é? A expressão de Ruth ficou ainda mais rígida. Há pouco tempo ela estava se vangloriando, mas agora parecia nervosa. Tive um palpite e resolvi testá-lo. Ela é mesmo filha do Filipo? Ruth estremeceu visivelmente, e Filipo pareceu atordoado antes de responder rapidamente. Claro que é. Ela nasceu 1 ano depois que começamos a morar juntos. Mantive minha posição enquanto Filipo se aproximava, tentando reafirmar sua posição. Bem, isso é questionável, Ruth. Você estava conhecendo todo tipo de gente enquanto deixava o Pietro comigo. Filipo parecia chocado enquanto eu continuava, a verdade começando a surgir para ele. Quando contratei um detetive para investigar os dois depois que eles fugiram, descobri que Ruth estava saindo com outros homens. Nos fins de semana e, às vezes, até durante os dias de semana, ela deixava Pietro comigo para poder sair. Filipo, que pensava ser o único, não conseguiu esconder sua incredulidade. Quando descobri o que Ruth estava fazendo, não pude acreditar. Ela saía com outros homens até durante a semana, fazendo com que eles pagassem por tudo. Enquanto eu cuidava do Pietro, Ruth estava se divertindo por aí. Não pode ser. Filipo olhou para Ruth em choque, incapaz de processar o que estava ouvindo. Mas nós passávamos os fins de semana juntos. Como ela tinha tempo para conhecer outros homens? Bem, durante a semana, enquanto você estava trabalhando, ela estava se divertindo com outros. O rosto de Filipo ficou pálido enquanto ele finalmente entendia a verdade. Ele olhou para Ruth, magoado e confuso. Você me disse que estava exausta de trabalhar pelo bem do Pietro. Ruth permaneceu em silêncio, olhando para baixo. Então por que você se casou comigo? Eu só fui conveniente para você? Ruth não respondeu, parecendo torcer para que a conversa simplesmente terminasse. O Filipo era o mais financeiramente estável de todos os homens, não era? Os olhos de Ruth se arregalaram, e ela levantou a voz, em pânico. Pare com isso. Filipo a olhou com uma mistura de raiva e incredulidade. Isso é verdade? Eu era só o seu caixa eletrônico? Ruth ficou em silêncio, o rosto vermelho de vergonha. Continuei calmamente, revelando o que havia descoberto com o detetive.
Eu tenho gravações de conversas com suas amigas, onde você chamou Filipe de caixa eletrônico. Ruth ficou paralisada, percebendo quanto seus segredos haviam sido expostos. Filipe parecia ainda mais arrasado, incapaz de esconder a dor em seu rosto. Então, nossa filha pode nem ser minha filha? Não, isso é ridículo. Ela é sua. Ruth agarrou o braço dele desesperadamente, tentando convencê-lo, mas a confiança de Filipe estava claramente destruída. Bem, eu não tenho provas sobre isso, mas você pode facilmente descobrir com um teste de DNA. O rosto de Ruth ficou pálido quando sugere isso, sua confiança visivelmente abalada. Não há necessidade disso. Ela é filha do Filipe. Eu não me importava com a insistência de Ruth. Estava ali apenas para defender Pietro, depois de tudo que haviam feito a ele. O que vocês dois decidirem fazer é problema de vocês, mas lembrem-se, eu criei o Pietro com amor e cuidado, e isso nunca vai mudar. Ruth e Filipe pareciam derrotados enquanto eu começava a me afastar. Foi quando ouvi a voz de Pietro atrás de mim. Mãe, está pronta para ir? Ah, me desculpe por te deixar esperando, Pietro. Tudo bem, vamos. Ruth e Filipe olharam para Pietro, incapazes de reconhecer o jovem confiante diante deles. Espere, esse é o Pietro, Ruth apontou, com a mão trêmula de choque. Pietro estava vestido elegantemente em um terno, parecendo saudável e forte, nada parecido com o menino fraco que ela havia abandonado. Sim, este é o Pietro. Ele agora tem 20 anos e está prosperando. Pietro falou com firmeza, seu olhar calmo. Eu me lembro de tudo, mesmo sendo pequeno. Eu sei quem vocês dois são, minha mãe biológica e o amante dela. Filipe parecia horrorizado enquanto observava o Pietro com atenção. Mas ele olhou com uma expressão firme. Não era para você estar realmente doente? Achei que você só tivesse 6 meses. Não, o Pietro nunca esteve doente. Essa história dos 6 meses foi algo que a Ruth inventou. Depois que a Ruth saiu, eu levei o Pietro ao hospital. Os médicos o diagnosticaram como desnutrido devido a uma dieta pobre, não com nenhuma doença grave. Não havia doença nenhuma, ele só precisava de comida e cuidados adequados. Ruth ficou vermelha de vergonha enquanto eu continuava. Eu tentei, mas ele é um comedor muito seletivo. O rosto de Filipe demonstrou nojo ao perceber como ela negligenciou a saúde de Pietro. O Pietro come bem agora. Ele está saudável, forte e até praticou esportes no ensino médio. Pietro disse com confiança. Eu estou estudando para me tornar médico, para que outras crianças não passem pelo que eu passei. Filipe e Ruth ficaram surpresos com a declaração de Pietro. Eu não fazia ideia de que você tinha chegado tão longe, Filipe disse, impressionado. E não há mais necessidade de Ruth insultá-lo, chamando de nomes, eu falei, olhando para Ruth. Ela olhou para o lado, envergonhada. Se Ruth tivesse criado Pietro, ele nunca teria alcançado esse futuro. Ela abriu a boca para dizer algo, mas Filipe a interrompeu. Eu quero o divórcio. O quê? Não, você não pode estar falando sério. Ruth agarrou o braço dele, com a voz desesperada, mas a expressão de Filipe permaneceu firme. Depois de saber como você negligenciou o Pietro e mentiu para mim, eu não posso ficar com você. O fôlego de Ruth ficou irregular enquanto ela tentava se justificar. Foi tudo mal entendido, a Larice distorceu a verdade. Mas você me tratou como um caixa eletrônico, e agora eu vejo a verdade. Ruth tentou negar, mas Filipe não a escutou mais. Mas a desconfiança de Filipe já estava profundamente enraizada. Eu terminei. Ele se virou para mim, o rosto cheio de arrependimento. Larice, eu nunca poderei compensar o que fiz, mas estou realmente arrependido. Ele se inclinou, pedindo desculpas, mas eu não senti nada ao observá-lo. Antes, eu sentia uma imensa raiva e traição, mas o tempo com Pietro havia apagado essas coisas. Eu segui em frente. Filipe, o Pietro e eu temos nossas próprias vidas agora. Com isso, me virei e caminhei de volta até o Pietro. Vamos, Pietro. Sim, vamos. Quando começamos a sair, a voz de Ruth chamou uma última vez.
Pietro, me desculpe, eu me arrependo de ter te deixado todo esse tempo. Ela se aproximou, com lágrimas nos olhos, mas Pietro levantou a mão para impedi-la. Não. Eu lembro de todas as vezes que você me empurrou para fora de casa quando homens estranhos vinham. O rosto de Ruth ficou pálido enquanto ele continuava, com a voz firme. E eu lembro do dia em que você me abandonou. Decidi naquele dia que nunca te perdoaria. Estou contente com a minha mãe. Você está chamando ela de mãe? Sim, a Larice me criou. Ela é minha verdadeira mãe. Ruth ficou em silêncio, percebendo que não havia mais chance de reconciliação. Nunca mais tente ver a gente de novo. Ruth desabou em lágrimas enquanto Pietro e eu nos afastávamos. Mais tarde, soube que Filippo fez o exame de DNA e confirmou que a filha não era dele. Ele processou Ruth por danos, pediu o divórcio e a deixou para sempre. Ruth tentou se vingar, espalhando rumores sobre ele, mas isso só fez com que ela perdesse tudo. Eu eventualmente bloqueei as mensagens de Ruth. Enquanto isso, Pietro cresceu maravilhosamente. Ele ficou noivo de sua namorada e eu fiquei tão orgulhosa dele. Continuamos morando juntos, valorizando nosso tempo como mãe e filho. No aniversário de 20 anos dele, eu o levei a um restaurante chique. Vamos fazer um brinde à vida adulta. A vida adulta, dissemos, batendo os copos. Eu me senti realmente feliz, sabendo que fiz as escolhas certas para o Pietro. Este momento aqui era tudo o que eu sempre quis. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!